Olá, pessoal. Como teve dúvidas aí, eu resolvi dar uma gravada num vídeo falando um pouco de por que a utilização do MBTI, né? É uma utilização muito boa aí para quem está buscando entrar no mercado de trabalho, escolher uma faculdade. Então esse vídeo é especialmente aí para os jovens que ainda não escolheram qual faculdade, ou mesmo aquele que escolheu e quer tirar alguma dúvida, tá? Então, a ideia aqui é falar um pouquinho do MBTI, que é a ferramenta que eu uso ali na mentoria, né? Que ajuda os jovens a identificar qual que é o melhor curso, qual que é a melhor formação para eles, tá? Então, o que acontece? O MBTI é uma ferramenta que foi criada há muitos anos e ela é bastante utilizada no mercado de trabalho norte-americano, principalmente. Todas as grandes empresas lá utilizam para recrutamento, seleção e para desenvolvimento de lideranças, tá? Então, é uma ferramenta bastante consolidada, com uma assertividade bem alta, acima dos 95%, e ela visa, né, fazer um mapeamento de perfil de acordo com as preferências das pessoas, tá? Então esse é um ponto bem importante de falar, que ele não é uma ferramenta que vai definir a pessoa, mas sim mostrar as preferências que aquela pessoa tem em determinados momentos e situações. E aí a ferramenta ela divide, né, em 4 espectros aí, essa forma de ver de personalidade, né? A teoria das 16 personalidades de Jung, né? Ela é o que fundamenta a ferramenta, tá certo? Então, o que acontece? O primeiro espectro ali que a gente sempre vai olhar nos resultados da ferramenta e que ele busca avaliar as preferências é como a pessoa ganha energia, tá? Se ela ganha energia no mundo externo ou no mundo interno, tá? E dentro desses 2 espectros a gente tem a letra E e a letra I, tá? A pessoa que ganha energia no mundo externo, ela normalmente é uma pessoa que gosta de estar com mais gente, ou fazendo coisas, tendo atividades, é uma pessoa que gosta de mais interação. Então, essa pessoa, se a pessoa escolher daqui a pouco uma profissão onde ela vai ficar muito sozinha, é provável, né, que ela não vai aguentar ficar muito tempo trabalhando naquilo, tá? Do outro lado, a gente tem a pessoa que ganha energia no mundo interior. E essa pessoa, normalmente, ela vai gostar mais de trabalhos sozinhos, não com tanto grupo, né? Ela vai preferir se comunicar individualmente, ela não vai ter problema nenhum em trabalhar em projetos longos e sozinho. Se colocar ela num ambiente muito agitado ou exigir que ela faça muitas atividades, né, ao mesmo tempo e externamente, ela provavelmente vai se sentir mais sem energia, né, porque ela não vai estar trabalhando na parte preferencial dela, não que ela não possa fazer isso, ela pode fazer muito bem, assim como a outra pessoa também pode fazer muito bem, só que ela vai estar fazendo normalmente na zona de esforço dela, não na zona preferencial, tá? O segundo espectro que tem aí é como a pessoa ela observa, ela percebe o mundo, tá? Então a gente vai ter 2 letras aí, que é o S e o N, tá? Então um perfil ali que tem o S, por exemplo, é a pessoa de sensação. Ela é uma pessoa que gosta e percebe as coisas através de fatos, dados, uma visualização mais objetiva do que é, né? Então, é branco, é isso aí. Caneta vai usar uma Bic, né? Enquanto a pessoa que é mais vamos dizer assim, de intuição, né, que é a palavra usada, ela é uma pessoa mais que vê possibilidades, né? Ela não vê as coisas de uma forma concreta, mas ela vê as coisas de uma forma mais como aquela coisa sendo uma fonte de inspiração. Enquanto uma pessoa, por exemplo, como estava falando do S ali, ela vai ver, por exemplo, um prédio, né, e os tijolos, né, o N ele já vai ver possibilidades do que fazer com aquilo ali, né, então o N ele vai caminhando, abrindo possibilidades, por exemplo, os dois, tanto um quanto o outro, vão chegar de um número 1, vamos dizer, ao número 5. O S tem uma tendência maior, uma preferência maior por seguir um roteiro, um passo a passo,
quanto o N vai chegar no 5, talvez pulando o 2, indo para o 3, voltando para o 2, depois pulando para o 4, vai achar um outro jeito, o jeito mais dele de fazer, tá? Nós temos o terceiro espectro aí, que é o espectro de como a pessoa toma a decisão, né? Então a gente tem a pessoa que toma a decisão com sentimento e o outro é mais racional, tá? O que é importante entender, porque aqui é onde gera mais confusão, tá? Todo mundo tem sentimento, né? A não ser psicopatas aí, né? Mas todo mundo tem sentimento, então não quer dizer que a pessoa não leve em consideração o sentimento, ela sempre vai levar. Só que a pessoa que tem mais o sentimento na tomada de decisão, quando ela vai tomar uma decisão, ela vai ver, quem é que são as pessoas envolvidas, ela vai começar por aí o processo de pensamento, né? O que eu acredito, o que eu acho certo, o que eu acho errado, ela vai trazer para ela e para decisões pessoais dela e ver quem é que são as pessoas envolvidas. A pessoa mais do racional, ela vai olhar e vai tomar uma decisão, vai dizer o que é certo, o que é errado, qual que é a regra, qual que é a lei, né? Independente do que eu sinto ou não, eu vou cumprir o que está escrito aqui, o que foi combinado. Então ela vai olhar para as regras gerais, vai olhar para o que foi combinado, ela vai tomar a decisão conforme ela entende que é o correto, não o dela, mas sim do que foi combinado, do que está exposto, tá? E depois vai pensar nas pessoas, tá? Enquanto um vai pensar nas pessoas e depois talvez vai avaliar esse ponto do que tá combinado, o outro vai primeiro olhar isso e depois vai para as pessoas, tá? Então é o caminho preferencial, tá certo? Claro que todos esses espectros que eu estou falando, eu falo características mais absolutas de cada lado, tá? E claro que no meio disso tem muita coisa, tá? Estou resumindo aqui para ficar claro para vocês. E o último espectro é como a pessoa gosta, né, de viver a vida, né? Então a gente tem lá o P, né, e o J, né, que são as últimas letras, né? Então uma pessoa gosta de viver mais a vida através de uma forma mais organizada, tá? Que é o J, que é a pessoa aquela que vai viajar, ela já tem um cronograma, ela já sabe o restaurante que vai, ela já comprou as passagens, estão impressas, um dia, 2 dias antes ela está com a mala pronta, e é isso aí, né? A outra pessoa que é mais, que vai pela experiência, vamos dizer assim, né? Que é a questão de percepção, né? É a pessoa que vai deixar a mala para o último dia, se perder o avião, tá tudo bem, vamos no próximo. É a pessoa aquela que vai chegar no mesmo destino do outro, né? Só que quando for viajar, ele vai querer, vamos dizer assim, ele vai dizer, vamos curtir a viagem, vamos curtir o lugar, quando a gente chegar lá, a gente vê o que a gente janta. Então, isso aqui é muito interessante porque a gente percebe bastante em relacionamentos, principalmente amorosos aí, né, que às vezes acontece esses problemas, né? Então, o que acontece, né? Quando a gente faz o teste do MBTI, ele vai identificar as preferências das pessoas quanto a esses aspectos. Tem dentro disso muitas nuances, é uma ferramenta bem complexa e bem completa também, então ela ajuda bastante a gente a fazer o desenvolvimento. E os ganhos que a pessoa tem, além desses ganhos que são ganhos de relacionamento, como eu falei, tu começa a entender que a outra pessoa tem uma preferência, por exemplo, para uma organização, enquanto a outra tem uma preferência para uma forma mais fluida. E ninguém está certo e ninguém está errado, são formas das pessoas preferir. Claro que existe sempre uma tendência da gente ir melhorando, né? Se a gente é meio relapso, muito solto com alguma coisa, a gente busca se organizar, ou se a gente é muito rígido com alguma coisa, a gente busca ter uma forma mais flexível de ser, tá certo? Então, o que acontece? Quando faz isso, a gente começa a entender também, para os jovens, né, especificamente, que esse vídeo, qual profissão que fica mais interessante, né? Então, por exemplo, alguém vai entrar numa área de vendas, né? E é uma venda mais porta a porta, vamos dizer, oferta ativa, né? Ligação. A pessoa que ganha energia mais no mundo interno, ela vai ter mais dificuldade para pegar esse ritmo, porque ela vai gastar muita energia conversando com pessoas, indo em lugares. Não que ela não vá conseguir ter sucesso, ela pode aprender a metodologia,
se motivar internamente porque aquela venda faz sentido para ela e porque vai gerar para ela algum resultado que para ela é importante, porém a longo prazo aquilo vai tirando a energia dessa pessoa, né? Então, a longo prazo tende a produtividade a cair e ela daqui a pouco não querer avançar nisso, porque daqui a pouco aqueles valores ou aquele interesse que ela tinha, aquela motivação que tinha, ela não existe mais, tá? Ao mesmo tempo que uma pessoa que tem um ganho de energia no mundo exterior, por exemplo, muito forte, a gente colocar uma pessoa dessa para trabalhar com planejamento ou dentro de um escritório, mexendo em planilha, tem grandes chances, principalmente em planilha, em dados financeiros, de daqui a pouco a pessoa se perder, né, perder o foco, porque daqui a pouco vai querer conversar, aparecer alguma coisa, ela vai já entrar em outra coisa para fazer, e isso aí acaba atrapalhando às vezes a atividade, tá? Tem outros pontos que são, por exemplo, uma pessoa que é mais, assim, percebe o mundo mais de forma mais objetiva, ela vai ter maior dificuldade para trabalhar na área de criação, por exemplo, né? A área de criação, normalmente quem tem mais facilidade para trabalhar é o pessoal que tem mais intuição, né? Que acaba vendo as coisas de uma forma menos processual, menos passo a passo e mais de uma forma mais holística, assim, vamos dizer, né, olhando vários pontos e conectando eles de uma forma que faz sentido para ele, né. Outro ponto também, alguém que é muito racional, por exemplo, vai fazer gestão de equipe, né, ou trabalhar no RH, corre risco de daqui a pouco não conseguir engajar a equipe em função disso, porque pode ser muito duro, muito rígido, né, e aí também, quem é muito sentimental, por exemplo, vai muito sentimento, né, toma decisões com sentimento, numa organização que é muito rígida, né, muito processual, vai ter mais dificuldade, porque os valores e os processos decisórios, eles seguem um padrão, que não é o dela, é o da empresa, tá? E também essa coisa do trabalho, né, uma pessoa que gosta mais de percepção, ela prefere trabalhar em ambientes mais desburocratizados, vamos dizer assim, né? Uma pessoa que tem esse perfil, por exemplo, trabalhar num órgão público, que tu tem que vai sofrer bastante, porque ela precisa de um dinamismo de trabalho, né? Enquanto para outra pessoa tá tudo ótimo, se o que foi combinado está sendo seguido, se ela tem a mesa dela organizada, tudo bonitinho, certinho, cumpre o horário certinho, chega no horário, sai no horário, entende? Então, essa dinâmica ela é muito interessante, porque eu estou falando dos espectros de formas separadas, tá? Porém, todo mundo tem uma combinação de 4 letras. E dentro dessas combinações, ainda tem as variações de intensidade e de clareza, tá? E aí, isso que vai ficando mais interessante, porque nesses cruzamentos acabam surgindo novas preferências, né, de comportamento, ou preferências na tomada de decisão, preferências no relacionamento, preferências, né, no que tu vai trabalhar, no que tu vai, como é que tu vai viver. Então, é como eu já falei num vídeo anterior aqui, eu adoraria ter tido essa experiência quando eu tinha lá 17, 18 anos, porque eu poderia ter entendido muito melhor naquela época, ter ido para um curso mais alinhado, talvez com o que eu queria, escolher uma profissão mais alinhada, e isso, claro, não quer dizer que eu não vá precisar me desenvolver para os outros anos, não, mas quando eu estou atuando, e isso é uma crença minha, não é da ferramenta, tá? Quando eu estou atuando numa área onde as minhas preferências são maiores, eu me sinto mais energizado, eu trabalho com mais facilidade, e onde eu tenho preferência eu consigo crescer mais, eu consigo estudar mais, porque é um lugar que para mim é bom, né? Então eu consigo estudar mais, consigo trabalhar mais, consigo ser mais produtivo, porque aquilo é mais natural para mim. E tudo que aquilo que não é natural, eu vou ter que me esforçar mais. E isso, com esforço, gasta energia, gasta tempo. E isso aí também, se tu vai para um caminho que não quer, tu vai ter que aprender a lidar com frustração, porque vai ser mais difícil, tá? Então, a gente tem uma questão aqui muito de cultura nossa, de, por exemplo, eu sou muito bom em matemática. Em vez de eu pegar isso e fortalecer a matemática, que eu sou bom, e daqui a pouco me tornar um PhD em matemática, um gênio na matemática, né?
e fazer coisas muito boas e ser um profissional muito bem reconhecido e feliz, porque eu gosto de matemática, eu gosto de estudar tudo, a tendência nossa é o que? Não, deixa a matemática de lado, que tu já é bom, e vai estudar português que tu é ruim, né? E aí a gente acaba equalizando e gastando muita energia naquilo que a gente não é muito bom, enquanto a gente poderia estar focando e gastando muito mais energia para ser muito melhor do que a gente já é, né? Não digo para não estudar português, não, mas tem que estudar para conhecer, para ter o mínimo, mas não gasta a mesma energia, entende? Então, assim, para você jovem, para você pai, né, de jovem, esse é um baita investimento, um dos melhores investimentos, porque vai encurtar muito, né, o caminho pro jovem aí escolher uma universidade mais alinhada, vai dar um entendimento melhor de algumas coisas. Claro que isso é uma jornada profissional, então está no começo, muita coisa vai evoluir, se transformar, mas quando tu já sai com uma propriedade maior, quando já sai com um conhecimento melhor de si, quando já cruza isso com possíveis faculdades, o que eu tenho a ver, onde é que eu posso ter mais sucesso, onde eu posso evoluir, onde eu vou ter que cuidar, isso vai fazer com que as coisas sejam mais naturais, mais agradáveis, tá? E mais produtivas. Não estou dizendo que vai deixar de ter desgostos, vai deixar de ter erros, não. Não existe mundo perfeito, mas facilita o caminho dessa jornada profissional, tá certo? Se você tem alguma dúvida sobre esse conteúdo, porque eu acabei falando ele de forma mais superficial, para ter um entendimento e o vídeo não ficar muito longo, mesmo assim ele ficou um pouco longo, porque o assunto é bem complexo aí, você pode perguntar aqui embaixo, tá? Eu respondo, e também posso daqui a pouco fazer um outro vídeo, se tiver alguma sugestão, alguma coisa aprofundando, tá? Me siga aqui no canal do YouTube, que eu vou postando algumas coisas. Daí eu tenho aqui também na descrição ali o link, né, para essa mentoria Liberte-se, que é a mentoria que a gente faz com o uso do MBTI e um processo ali de desenvolvimento com 4 encontros, tá? 4 etapas, são 3 encontros. E é isso aí, pessoal. Se quiser também me seguir no Instagram, meu canal tá também, eu coloco aqui abaixo. E nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Valeu!